Cidade. Entrevista. Bom, gente, hoje é feriado estadual da data magna do estado. Vamos falar um pouquinho sobre essa história, a história da Revolução Pernambucana de 1817, com o professor de História, historiador, Viridiano Santos, que está aqui conosco no estúdio da cidade. Professor, obrigado pela visita. Bom dia ao senhor. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Professor, vamos falar um pouco sobre essa data, o 6 de março. Qual é a importância dessa data para Pernambuco? Porque data magna significa a data mais importante do estado. Por que ela é tão importante? Olha só, toda sociedade precisa de símbolo, toda sociedade precisa de uma data, né, simbólica, não é? E eu creio que o 6 de março é uma data muito importante porque resgata uma memória, né, né, do povo pernambucano, né, lutando contra a tirania, contra o absolutismo, lutando contra a colonização. Então, eu acho que é fundamental, né, a gente trabalhar a história das nossas lutas, do nosso povo, da nossa garra, da nossa bravura. Professor, vamos então voltar lá para o século XIX, né, e entender um pouco a conjuntura que leva à Revolução Pernambucana de 1817. Vamos começar por 1808, vamos começar pela chegada da família real portuguesa aqui ao Brasil. Como que isso altera a dinâmica da colonização portuguesa até então? Pois é, a transferência da corte, né, foi um fato histórico bastante simbólico, né? Você vê que a gente era colônia, né, e Portugal era uma metrópole, né? A história se encarregou de mudar isso, né? Na verdade, toda a metrópole foi instalada aqui no Brasil, não é? E o Brasil virou sede de metrópole, né? Portugal ficou lá, né, sob o comando da França e depois da Inglaterra. Então, essa presença da corte aqui teve impacto muito forte aqui no norte do país, porque a corte ela pediu um aumento dos impostos para bancar essa corte lá no Rio de Janeiro. Além disso, Pernambuco e outras capitanias perderam sua autonomia, não é? Dom João instalou um centralismo ali, né, que continuou até o príncipe regente Dom Pedro, né? Então, daqui de Pernambuco partiu uma rejeição muito forte, não é? Não só por conta que a gente vivia uma crise econômica muito forte aqui, as secas constantes, não é? E isso, a perda da autonomia, o aumento dos impostos, tudo aqui gerou muita revolta, né? Muita impaciência e, na verdade, né, começaram os movimentos que já haviam movimentos aqui conspiratórios contra a coroa portuguesa, né? E esse movimento ele foi brotando ali, né, contra tudo isso. Professor, existe aí um espaço especial de discussão, né, que a gente precisa mencionar. Na verdade, não mas alguns, né? A gente pode falar sobre os jornais, a gente pode falar sobre os espaços dos eclesiásticos, né, dos padres, os ambientes ali de formação desses jovens padres, e falar também sobre as lojas maçônicas, né? Tem uma importância para discutir esses pontos que o senhor está citando. Verdade, o movimento é um movimento plural, né? O movimento, em 1801 já teve um movimento aqui que é a conspiração dos Suassuna, e ficava muito claro que o interior ali onde é Itambé, na Goiânia, havia ali lojas maçônicas instaladas e havia, né, uma maneira de conspirar contra a coroa portuguesa, já que na capital era muito, né, digamos assim, vigiada, muito especulada. Então essas lojas maçônicas se espalhavam no interior ali, e claro que a maçonaria teve um papel forte, né, na propagação de ideias. O movimento tem caráter iluminista, né? Essas lojas maçônicas, elas contestavam o absolutismo, contestavam o mercantilismo, e elas se espalharam aqui, não é? É claro que o movimento foi bastante plural, o movimento instalou um governo provisório aqui, o movimento fez uma separação de Portugal, não é? Isso deixou Dom João muito irritado lá no Rio de Janeiro, porque o movimento de 17, ele não só separou o norte do Brasil, mas ele instaurou aqui um governo provisório, o que a Inconfidência Baiana não conseguiu fazer, a Conjuração Baiana também não conseguiu fazer, a Mineira e a Baiana não conseguiram fazer. Pernambuco conseguiu instalar um governo provisório com representantes do comércio, representantes da igreja, representantes da agricultura, dos magistrados, não é? Então, isso é muito significativo. E um sistema de governo diferente, né? Ninguém foi apontado como rei, como monarca. Era um sistema republicano.
O sistema é republicano, né? E o curioso é que a gente alterou, a nossa fidelidade aqui era o rei, não é? Então a fidelidade não é mais a um rei, né? Tanto é que os integrantes passaram a se chamar de patriotas ou de cidadão, não é? Era uma ruptura, não é, já com, digamos assim, o contexto, né, da metrópole. Bom, um dos elementos simbólicos importantes, né, que todo estado tem, todo país tem, é o hino. E no nosso hino, professor, tem lá: a República é filha de Olinda. Acho que essa questão ela também precisa ser trazida, porque o movimento da Revolução Pernambucana de 1817, na verdade, tem um novo sistema de governo que já tinha sido mencionado, já tinha sido cogitado lá em 1710, em Olinda, né? Verdade, nós temos uma tradição, né, de nativismo muito forte aqui, que remonta ao período holandês, né, onde esse nativismo surgiu aqui. Na Guerra dos Mascates, obviamente, se ventilou a ideia de república, mas a Guerra dos Mascates não é, né, todavia, um movimento republicano, né? Não é um movimento republicano. E claro que essas ideias, o 17, ele se valeu do espírito, né, de nativismo que tinha aqui, né, na insurreição pernambucana, né, de 1654, não é? No movimento de 1710 da Guerra dos Mascates, né? E 17 resgata, né, essa identidade que tem aqui, que é muito forte em Pernambuco. Não é à toa que a gente está aí propagando que Pernambuco é meu país, né? Porque a identidade pernambucana, ela remonta a esse período do nativismo aqui, que é fortíssimo, né? A nossa reação ao centralismo, a nossa reação à monarquia, né? E a nossa inclinação à república. Professor, interessante também que o movimento consegue resistir a Portugal. Nós estamos dentro do Brasil e conseguimos resistir ao monarca português que estava lá no Rio de Janeiro durante mais de 70 dias. Pois é, a gente chegou a ter esse período aqui, né, de resistência, mas era muito difícil para o movimento, e o movimento ele precisava, para dar certo, para conseguir, né, concretizar a independência, ele precisava de ajuda internacional. Os revolucionários buscaram ajuda internacional, enviaram emissários para os Estados Unidos, para a Argentina, ali para a região Platina, para o Rio de Janeiro, para a Bahia. O movimento sabia que precisava de apoio aqui na América e também fora da América, tá? E assim emissários foram enviados. Mas o movimento também precisava de uma unidade muito grande, né, da elite proprietária, dos grupos livres aqui, dos escravizados, né? E essa unidade, foi muito difícil construir essa unidade, né, para a luta, né, contra a coroa portuguesa, contra, né, todo o apoio internacional que a coroa portuguesa conseguiu com a Inglaterra, não é? Então não era fácil fazer um movimento aqui. Seria um movimento longo, seria um movimento, digamos assim, que exigia, né, de toda a população pernambucana um esforço muito grande. Os revolucionários também enviaram emissários às vilas do interior, né, a Vitória, a Limoeiro, não é? Todas as vilas do interior foram, a Goiânia, foram enviados emissários tentando buscar o interior também, né? Era possível buscar o sertão também. Informar as pessoas do que estava acontecendo, né? Porque não é como hoje, as pessoas tinham que tomar conhecimento do que acontecia lá no Recife, né? E era um tempo difícil ainda, a comunicação era muito, né, difícil. O movimento chegou a se estender na Paraíba, no Rio Grande do Norte, com apoio ainda no Ceará, né? A Bárbara Alencar, né, que é ali do Exu Crato, né, ali se envolveu nesse movimento também, e nós sabemos aqui que a coroa portuguesa isolou Pernambuco, né, por terra e mar. Estávamos cercados. Né? Isolou Pernambuco por terra e mar, né, e desfechou uma repressão violenta a quem participou desse movimento. Bom, o senhor falou sobre a busca por apoio nos Estados Unidos. Me parece que o emissário foi o Cruz Cabugá, né? Hoje lembrado, inclusive, tem uma avenida no Recife com o nome dele. Da Cruz Cabugá foi buscar ajuda, ele saiu daqui para não só buscar apoio, mas comprar armas, né, munição, não é? E trazer voluntários, não é? Ele chegou a entrar Faltou tempo para ele conseguir esse apoio? Não era fácil, ele chegou lá com dinheiro para conseguir isso, né, e ele mobilizou, mas esse apoio não chegou a tempo, né, a repressão se antecipou, digamos assim. Professor, e a figura de Frei Caneca?
qual é a importância na Revolução Pernambucana? Olha, na Revolução Pernambucana em si, a participação dele é importante, né, mas ele não está na liderança do movimento, ele não está ali no governo provisório. Não é? Os padres foram muito importantes, os padres do Seminário de Olinda, não é? Que tinha formação iluminista, né? E Frei Caneca também participou de 1824, da Confederação do Equador. Nessa ele teve um papel muito mais preponderante, né? Mas ele também foi atuante, não é? Foi preso, não é? Foi um revolucionário de 17, ele é uma figura muito importante, não é? E a gente também, nesse 6 de março, resgata a sua figura, né, de luta, de bravura, não é? Frei Caneca não é só um herói pernambucano, é um herói nacional e um herói que, se você colocar numa balança, tem muito mais, digamos assim, heroísmo do que a figura de Tiradentes, a meu juízo. Bom, e depois da Revolução de 1817, a gente pode citar 1821, quando o governador português é expulso, antes da Declaração de Independência de 22. Então, o movimento de independência não é só lá o independência ou morte, né? Tem independências no plural em vários lugares. Aqui, um pouquinho mais cedo, inclusive, do que foi feito por Dom Pedro. Aí o senhor citou 24, a gente ainda vai ter a praieira lá em 48, então verdade. Tem um histórico de revoluções, de contestações, né, dos pernambucanos em relação à administração central, né? É engraçado que a data oficial da nossa independência é o 7 de setembro, né? Mas aqui em Pernambuco, né, ela vai para agosto de 21, como você bem disse, né, na Bahia ela vai para julho, né, é o 2 de julho, né, de 23, não é? E em outros territórios do Brasil, em outros estados do Brasil, tem outras datas também, né? Então tem várias independências, né, como a gente viu, né, porque aquela que foi soada no Rio de Janeiro, ela foi contestada em diversos lugares aqui do Brasil, não é? E obviamente Pernambuco já tinha se antecipado, não é, nesse momento. E claro que isso criou uma atmosfera, né, de Pernambuco defender defender a autonomia, defender o federalismo, defender a ideia republicana, né? A ideia de um centralismo, de uma monarquia que não caía bem depois de tantos anos de exploração, depois de tantos anos de esmagamento, né, econômico, comercial, né? Então, aqui em Pernambuco a gente celebra essa resistência, celebra essa bravura que se expressaria, né, não só em 24, como em 48 e como em outros momentos da história pernambucana. É interessante quando o senhor menciona as datas, né, da independência em vários lugares. Isso é muito importante porque as pessoas ficam com a data marcada e é importante lembrar que os processos eles acontecem de maneira fluida, né, e tem camadas, não é só independência ou morte, vamos lá, acabou, a partir dali começou a funcionar. Tem a força política, né? As coisas vão se construindo, exatamente, né? Exatamente. É um processo. É um processo. Professor, a gente estava aqui comentando sobre um projeto que foi anunciado ontem pela governadora do estado, pela vice-governadora, um projeto Várias Vozes, um Só Hino. É uma espécie de releitura daquilo que foi feito pela gestão do então governador Jarbas Vasconcelos em 2002, que é a interpretação do hino a partir de vários ritmos por artistas aqui pernambucanos. E o projeto de agora vai ter as participações da Nena Queiroga, do Maestro Duda, Gerlane Lopes, Lia de Itamaracá, Mago de Tarso, Priscila Sena, Joyce Alane, Mundo Livre S.A., Maciel Salu, Petrúcio Amorim e da Orquestra Sinfônica do Recife. Qual é a importância do hino, professor? Será que a partir de iniciativas como essa, a população aprende a cantar e a entender aquela letra ali? Olha, sem dúvida, não é, a estratégia da política é isso, não é, mexer com símbolos, porque mexer com símbolos, não é mexer com o povo, não é mexer com nossas emoções, com os nossos desejos, não é, com o nosso sentimento de pertencimento. Não é? E a gente sabe que a gente guarda uma história com os nossos símbolos, né? A nossa bandeira, por exemplo, né? A bandeira de Pernambuco oficial hoje, né? Relembra a bandeira de Pernambuco, né? É a bandeira da Revolução, né? De 1817. Né? O hino de Pernambuco, né? É uma maneira, obviamente, de sacudir o povo, a identidade. Né? A nossa identidade é muito forte, então é claro que os grupos políticos, né? Seja com Jarbas, né? No passado,
Estado e agora me parece com a governadora, né, estão explorando esse símbolo. É uma maneira, obviamente, de mexer com nossa identidade, de mexer com aquilo que o povo sente, né, o sentimento de pertencimento. E a identidade pernambucana é uma identidade muito marcada, né? A música, por exemplo, né, tem uma história muito bacana na evolução da própria identidade do Estado, né? A música é uma maneira da gente cantar Pernambuco, da gente celebrar as nossas glórias, as nossas lutas, as nossas dores, não é? A música tem um aspecto muito importante nesse sentido. E por essa história de lutas, né, o hino faz menção à história antiga, né? Nova Roma de Bravos Guerreiros, né? A Nova Roma de Bravos Guerreiros, né? A letra do nosso hino passeia na nossa história, não é? Passeia na nossa história e música, eu lembro também aqui, uma música que passeia na nossa história, faz muito sucesso em Pernambuco, não é? Veja a história do Leão do Norte, né, do Lenine, né, por exemplo, quanto mexe com a gente, quanto faz sucesso na nossa comunidade imaginária, digamos assim, mexe com a gente, né, passeia nas nossas tradições literárias, nas nossas tradições, digamos assim, nas nossas festas, dos nossos heróis, das nossas figuras simbólicas, né, e tudo isso é importante. A gente precisa de cima, a gente precisa de identidade, a gente precisa de pertencimento. E, inclusive, professor, é recente a decisão de que a história de Pernambuco é agora disciplina obrigatória no nosso ensino fundamental e médio, né? Isso é bom, mas também tem perigos, não é? A gente sabe que fortalecer a nossa identidade, fortalecer o conhecimento da nossa história, não é muito importante, mas isso não precisa ficar somente no discurso, não é? Uma história de Pernambuco tem que ter pesquisa, tem que ter material didático e tem que ser levado a sério pedagogicamente, né, nas escolas, não é? Senão vai ser puro folclore, né? Vai ser pura propaganda, na verdade. Então, uma história de Pernambuco precisa ser levado muito a sério, com equipe pedagógica, né? Eu creio que apoio da Universidade Federal, da UPE, né? Eu acho que, né, do setor privado também, né, das escolas privadas, eu acho que tem know-how em Pernambuco para a gente fazer um grande material, né, e ensinar a história de Pernambuco. Assim também, meu caro, como já estamos aqui em Caruaru, né, a história de Caruaru também é possível estudar a história da cidade, porque a BNCC, os parâmetros curriculares nacionais abrem espaço para a história regional e para a história local, não é? Então, acho que uma grande pesquisa também sobre a história de Caruaru, né, sobre o nosso passado, sobre os nossos heróis, né, que a gente pudesse recuperar numa história de Caruaru, por exemplo, a nossa força indígena, a nossa tradição indígena, né, e africana, não é? Eu acho que seria muito importante, muito legal. Professor e historiador Viridiano Santos conversou conosco aqui no Cidade Entrevista sobre a data magna de Pernambuco, a Revolução Pernambucana de 1817. Professor, muito obrigado pela presença, por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, aos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, professor. Manhã Cidade. Continue com a gente, o Manhã Cidade volta em instantes. Cidade FM.